Olá, está no ar a segunda edição do jornal Câmara Notícia e vamos às manchetes desta quarta-feira, 6 de dezembro. Após 3 anos de recessão, a indústria da construção civil prevê crescimento em 2018. Na Câmara, vereadores contrários e favoráveis falam sobre a possível abertura da CPI da Saúde. E no quadro Educação, como lidar com a mudança de fase escolar, um desafio para alunos e pais. Essas e outras notícias a partir de agora. Fundação FEAC premia jornalistas em 14 categorias de âmbito regional e nacional. Mais de 400 profissionais de todo o Brasil se inscreveram na disputa. 42 finalistas disputaram o 20º Prêmio Fundação FEAC de Jornalismo. A iniciativa, em sua edição comemorativa, movimentou mais de 400 jornalistas de todo o Brasil que, motivados com a temática Organizações da Sociedade Civil, Solidariedade, Voluntariado e Bem-Estar Social, se inscreveram na disputa. O presidente do Conselho da FEAC fala dessa trajetória. A gente se lembra bem do primeiro prêmio e como foi difícil organizar. O José Pedro Martins ajudou muito, mas o importante é talvez falar para vocês hoje que nunca o jornalismo foi tão importante quanto hoje. Uma democracia só se faz e se mantém no mundo com um bom jornalismo, jornalismo competente, investigativo, dirigido às questões críticas da sociedade. 14 vencedores foram conhecidos na cerimônia realizada nesta terça-feira. A premiação foi para cinegrafista, assessoria de imprensa, fotojornalismo, jornalismo online, mídia impressa, rádio e televisão. Na região metropolitana de Campinas foram 8 categorias, incluindo produto universitário. A TV Câmara Campinas estava entre os finalistas na categoria cinegrafista com a reportagem Solidariedade no Papel, Projeto Afeto Selado. Em âmbito nacional foram 6 categorias. Todos os vencedores receberam R$5.000. A melhor produção jornalística do ano foi a da jornalista Carolina Rodrigues, da rádio CBN Campinas, com a reportagem Suicídio, Hora de Falar de Prevenção. A premiação foi de R$7.000. Pascoal fala da importância de matérias como esta para o trabalho do terceiro setor, entre outras causas. O jornalismo tem ajudado a FEAC porque, inclusive, vocês fazem muitos trabalhos destacando o voluntariado, destacando entidades assistenciais, destacando pessoas que deram a vida para o terceiro setor. Agora, o jornalismo hoje, ele pode ajudar também levantando causas que levam a sociedade a sofrer. Por exemplo, a vulnerabilidade na cidade de Campinas, que é um tema que o jornalismo sempre ajudou, mas que agora a gente precisa não só descobrir o que está errado, mas como fazer o certo. Então, descobrir pessoas ou entidades que conseguem achar a saída, conseguem encontrar a fórmula para poder resolver esses dilemas que são cada vez maiores. Após as denúncias de desvio de dinheiro público na área da saúde em Campinas, vereadores dividem opinião sobre a abertura ou não de uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara Municipal. Na semana passada, o Ministério Público e a Polícia Militar fizeram uma operação denunciando o desvio de verba pública por parte de um funcionário da Prefeitura e pela organização social Vitale, que administra o Hospital Ouro Verde. Por esse motivo, o vereador Pedro Tourinho elaborou um requerimento propondo a criação de uma CPI para tratar do tema. O documento recebeu a assinatura de apenas 6 parlamentares, número insuficiente para a instauração da comissão. Vendo essa situação que foi desvelada na última quinta-feira, eu tenho certeza absoluta que esta casa não pode ter outro papel que não o de assumir aquilo que está nas suas funções regimentais constitucionais,
que é o estabelecimento de uma comissão parlamentar de inquérito. Não adianta a gente vir aqui, eu quero que o líder de governo, os vereadores que defendem aqui uma outra posição, se posicionem. O não posicionamento vai ser um sinal muito complicado aqui na nossa opinião. Se posicionem e justifiquem. Caso não queiram assinar, o porquê de não assinar. Quando está estabelecido entre as funções constitucionais dessa casa, investigar quando há indícios de irregularidade na administração pública, e esse é um dos casos evidentes. O assunto foi tema de discussão durante a 75ª reunião ordinária que aconteceu nesta segunda-feira. Os vereadores se dividiram entre opiniões favoráveis e contrárias à abertura da CPI. É obrigação desta casa instaurar tal procedimento, sob pena de estarmos sendo conivente com este escândalo. Se nós adiarmos a instalação dessa CPI, nós podemos ter que instalar lá na frente, assim, empurrado pela população, né? Então a Câmara tem que ter altivez. Não adianta falar que vereador que não assinar é porque é conivente, porque eu não sou conivente. Não sou conivente. Eu quero a limpeza em Campinas. Eu quero a limpeza para Campinas. Eu sou a favor da CPI da saúde, sobre o caso Vitale, mas sou contra a CPI formada pela oposição. Sou a favor de uma CPI mista e, se possível, com a participação popular. O trabalho dos vereadores pode ser conferido no site www.campinas.sp.leg.br e todas as discussões em reuniões ordinárias, de comissões e outros debates no youtube.com/TV Câmara Campinas. E após 3 anos de recessão, a construção civil tem perspectivas positivas para o crescimento em 2018. O Sinduscom, Sindicato da Construção Civil de Campinas, fez um balanço sobre o setor e falou das perspectivas para o ano que vem. Excesso no mercado imobiliário, contratações do Minha Casa Minha Vida aquém da meta, efeitos da Lava Jato, corte nos investimentos, desemprego e restrições de crédito são alguns dos aspectos apontados para a queda nos últimos 3 anos, o que refletiu diretamente na perda de postos de trabalho. Nós perdemos 1,1 milhão trabalhadores a nível nacional, né? E a gente está com bastante esperança em 2018, porque já reverteu a curva e já aparece uma segurança de crescimento. Apesar dos números, há uma expectativa positiva na curva de crescimento, que depende de vários aspectos. Primeiro, você ter o dinheiro para construir, você ter a pessoa para comprar e você ter uma segurança jurídica, né? A nível de dinheiro, nós estamos baseados na Caixa Econômica, muito no Minha Casa Minha Vida, e a gente sente que pode ter uma segurança e esperamos que essa programação continue voltada a essa estabilidade. Quanto à compra dos imóveis, depende da segurança que a pessoa está tendo no seu emprego. Ninguém compra um imóvel quando ele sente insegurança que vai ser mandado embora ou o local que ele está trabalhando está numa situação difícil, está enfrentando os problemas, né? E o terceiro ponto é essa parceria junto com as cidades. Nós aqui em Campinas somos muito privilegiados hoje com o governo. A Coab vai tomar uma grande parte de aprovação de planta da Minha Casa Minha Vida, a lei que foi aprovada, e também a Secretaria de Aprovação atual. Mesmo com um cenário positivo em Campinas, as eleições presidenciais aparecem como fator que gera insegurança na construção civil. O que pode afetar é na segurança dos financiamentos, né? Que esse ano já caiu a previsão de Minha Casa Minha Vida, previsão em valores só foi traduzida em 66% do planejado, ou seja, significa 40% a menos do que havia sido prometido. Isso é uma insegurança, sem ter eleição. Imagina com eleição, talvez a gente tenha mais problemas. Hora
de falar da previsão do tempo para esta quinta-feira. Amanhã, a nebulosidade estará mais elevada, com chuvas a qualquer hora. A temperatura vai ficar entre a máxima de 32 graus à tarde e a mínima de 20 graus. A umidade relativa do ar continua em torno de 40%. Ventos de nordeste fracos a moderados. E a seguir no quadro Educação, vamos falar sobre a mudança de fase na escola. É já já. Quarta-feira é dia de falar de educação. A mudança de fase na escola é algo que afeta muitos alunos e principalmente os pais. E este é o tema de hoje do quadro de Educação com Michael Vancini. O tempo passa, as crianças crescem e as responsabilidades dentro da escola vão mudando junto com as fases. E tem muita criança que sofre com a mudança, mas nem é muito por culpa delas. A fase mais difícil na verdade, para a educação infantil, quando vai para o Fundamental 1. Para a criança, não é tão quanto é para os pais. Os pais tornam mais difícil essa transição. E realmente a preocupação dos pais, às vezes, afeta o comportamento delas na escola. A criança, ela é uma esponjinha, então ela vai absorver do adulto tudo o que está se passando ali na emoção. Então, a criança, ela está pronta para receber o novo. Só que os pais colocam preconceitos, né? Então, os pais já acham que vai ser difícil porque vai ter mais professores, vai ter prova, um caderno para cada matéria. Então, o pai já coloca esse obstáculo para a criança. A criança, ela quer o novo, ela não sabe como vai ser esse novo. Ela está aberta para o novo. E a mudança não afeta só os bem pequenos. Entre o Fundamental 1 e 2 também é uma fase difícil. Eles estão naquela fase que eles não são crianças, mas também não são adultos. Eles querem brincar, ao mesmo tempo eles cobram, a sociedade cobra uma responsabilidade deles. São moças e mocinhos, mas eles são crianças também. Então, eles têm muita responsabilidade a cumprir. Porém, eles ainda têm dificuldade de lidar com a responsabilidade e, em todo tempo, eles querem deixar para depois, né? Estudar depois. E esse depois pode ser muito tarde, porque a criança acaba perdendo a oportunidade de estudo em casa por causa da rotina que a criança, adolescente, o pré-adolescente tem que ter. E a família tem que ficar muito em cima, de uma forma que não cobre tanto, que sufoque a criança, mas atribua a ela a responsabilidade de ter autonomia para estudar. E, por fim, o papel da escola na orientação nessa época de mudança é muito importante. A escola, ela chama os pais para participar de reunião. Então, a escola vai apresentar o projeto pedagógico, como que é feito o trabalho. Então, o pai, ele primeiro precisa conhecer qual é o plano da escola. Porque o pai, conhecendo, ele vai passar segurança para o filho. Porque, na verdade, todo ser humano, ele tem dificuldade com aquilo que é novo, aquilo que ele não domina, aquilo que ele não conhece. A partir do momento que ele conhece, então, ele tem uma certa segurança. E a criança e o adolescente precisa dessa segurança de um adulto. Hora do esporte. Campinas cedia neste fim de semana a etapa final do Circuito Brasileiro de Handebol de Areia. O torneio acontece na Lagoa do Taquaral, sexta-feira, sábado e no domingo. As informações com o repórter Rubens Morelli. Campinas vai sediar neste fim de semana a etapa final da 12ª edição do Circuito Brasileiro de Handebol de Areia. É a primeira vez que uma cidade sem praia organiza a decisão do circuito. O evento, que acontece na Lagoa do Taquaral, reúne as 7 equipes mais bem ranqueadas do Brasil, além do time da cidade. Mas se engana quem pensa que a equipe campineira vai só participar. A meta é bem alta. A vitória. Vamos para ser campeãs. Essa é a Tatiane Yumi,
primeira jogadora de Campinas a defender a seleção brasileira da modalidade e uma das principais atletas do 360 graus nas areias, o time que representa a cidade no torneio. O nome da equipe, aliás, é inspirado no movimento das atletas de rotação no próprio eixo na hora de arremessar a gol, para o tento valer 2 pontos. Essa é só uma das particularidades do handebol de areia. A Tatiane explica algumas dessas diferenças. O básico, né, é o tempo, né, de jogo, que é 10x10, não 30. Os gols espetaculares, que valem 2, que tem especialista, tem os gols de giro, os gols de aérea, né, são as básicas diferenças, e as trocas, né, que troca de goleiro, o goleiro sai para entrar um especialista na linha para atacar. Presidente da Associação Desportiva 360, Juliana Saraiva lutou muito para trazer a competição para a Lagoa do Taquaral. Nós nunca jogamos em casa. A gente viaja para todo Rio de Janeiro, Paraíba, e por que não jogar em casa, né? Então isso foi um sonho que veio o ano passado, a gente tentou trazer já o ano passado a etapa final para cá, a gente não conseguiu. E esse ano a gente entrou com força total e realmente para trazer esse campeonato para cá. E ela tem bons motivos para acreditar no sucesso da equipe campineira diante da torcida. Essa equipe, atual campeã paulista, ganhamos no final de semana passado a Liga Paulistana. Fomos campeãs no geral e somos a melhor equipe da região sudeste hoje, ranqueada. Então essa é a equipe que vai representar a população campineira aí. Então estamos indo bem forte mesmo, para tentar o título em casa, já que é um sonho jogar em casa, então esse sonho também é ser campeã em casa. A etapa final do Circuito Brasileiro de Handebol de Areia foi apresentada na Prefeitura. Para Jonas Donizete, é mais uma oportunidade para as crianças se apaixonarem pelo esporte. A criança é muito movida pelos seus sentimentos, por aquilo que ela vê, né? Então eu acho que as crianças que vão lá com os pais assistir, prestigiar as meninas, com certeza pode ser que muitas delas tenham vontade também de praticar esse esporte. O vereador Vinícius Gratti, que também participou do grupo de trabalho para a realização do torneio em Campinas, disse que o evento será um atrativo para a população. Esse campeonato vai trazer aí vai movimentar bem aí o final de semana em nossa cidade. Então, fica o convite. Pessoal, dia 8, 9 e 10, na Lagoa do Taquaral, não perca, essa modalidade, vai te surpreender. Contamos com a torcida de vocês. E ontem teve o primeiro jogo da semifinal da Copa Paulista de Futsal, lá no lotado Roger Ferreira, que jogam em Pulo do Gato 4 e Taubaté também 4. Marcaram para os campineiros Wesley 2 vezes, Diegão e Gafanha. O jogo da volta acontece nesta sexta-feira, dia 8, lá no Vale do Paraíba. E caso o jogo termine empatado e vá para a prorrogação, o Pulo terá que vencer para sair com a vaga. E parabéns aos torcedores que compareceram em ótimo número aqui no Roger Ferreira. Foi bacana demais. E antes de encerrar, um recado importante para você. A TV Câmara agora também tem um novo canal, é o WhatsApp. Anote o número aí, é o 19 99 811 0260. Mande a sua sugestão aqui para o jornal Câmara Notícia ou para os nossos programas. Bem, eu fico por aqui, esta é a edição do Câmara Notícia também, que volta amanhã ao 12:30. Até mais!